vocês nem fazer com que essa alegria vá embora, mas os problemas são reais e eles permanecem aí. Isso tem desafios fortes de desenvolvimento e as estatísticas estão mostrando esses problemas. Às vezes os jornais não, e os políticos acham que também não, mas a gente precisa ter uma perspectiva bem realista dessa realidade. Bom, aí temos alguns dados sobre o que o Brasil está recebendo hoje em dia, né? O Brasil está recebendo mais ou menos uma média de 350 milhões de dólares por ano da ajuda oficial de desenvolvimento. É praticamente o mesmo que está oferecendo. Isso aí o que significa em termos de PIB? Bom, o Brasil está recebendo mais ou menos 0,04% do PIB em ajuda internacional. Isso aí é muito pouco. A América Latina, o país que mais depende da ajuda externa é a Nicarágua. Quase 12% do PIB da Nicarágua depende da ajuda internacional. Antes do terremoto, o Haiti dependia uns 7% só. Depois do terremoto, acredito que ele tem crescido bastante. E se a gente comparar o Brasil com a Índia, com a China, na verdade, o Brasil tem uma menor taxa de dependência da ajuda internacional. Bom, vocês têm uma lista dos principais países que dão ajuda oficial de desenvolvimento no Brasil: Japão, Alemanha, França, a Comissão Europeia, a Espanha, e vocês têm a evolução dos dados, né? 113 milhões, 321 milhões, 460 milhões, sendo que a maior parte dessa ajuda é bilateral, é de país a país, não são organismos multilaterais. Na verdade, pela tabela, vocês veem que é importante a queda da cooperação multilateral que o Brasil recebe. Cada dia é mais cooperação bilateral. Isso aí também significa alguma coisa. Bom, no conjunto da América Latina, o Brasil não é um dos países que mais ajuda oficial de desenvolvimento recebe. Na verdade, o primeiro é a Colômbia. 200 milhões de dólares em função de que tem conflito e tem umas preocupações geoestratégicas, luta contra o terrorismo, que fazem com que, por exemplo, os Estados Unidos estejam dedicando quase 500 milhões de dólares só em ajuda oficial de desenvolvimento, tirando, aí não entra a ajuda militar. Então, esse é um pouco o panorama para entender onde se encontra o Brasil. Um país relativamente desenvolvido, com boas capacidades técnicas, com bons recursos humanos, com uma boa situação econômica, com uma democracia consolidada que pode estar transferindo capacidades, conhecimentos, técnicas, experiências políticas, programas sociais, programas de combate ao HIV, Bolsa Família, muitas práticas que são o que fazem exatamente existir a cooperação sul-sul. Bem, a gente não poderia entender por que o Brasil está crescendo tanto nesses anos, nas suas ações de cooperação sul-sul, sem pensar no eixo, um dos eixos da política externa do governo Lula, que é exatamente o fortalecimento da dimensão sul-sul, na procura de maiores níveis de autonomia e, ao mesmo tempo, também pelo fator de que as coisas do mundo estão mudando. Você tem uma nova aliança de poderes, tem uma tentativa também política de transformar a geografia comercial do mundo e tem objetivos interessantes nessa área da política externa do governo do mundo. Aí tem alguns exemplos: a formação do G20, a Organização Mundial do Comércio, na cúpula de Cancún, o Foro IVAS, entre a Índia, Brasil e África do Sul, a aproximação à África. Eu estava olhando agora no painel que o Mavimundo fez para o Atlas da globalização, né? Mundialização. E no número, acho que o número 6, tem um mapa muito interessante de crescimento das embaixadas do Brasil nos últimos anos. Vocês vão ver o mapa depois, do lanche. A grande maioria dessas novas embaixadas do Brasil estão na África e na América Latina. Isso significa alguma coisa. Significa que tem uma mudança na que era a perspectiva de onde estão as prioridades da política externa do Brasil. Resumindo, uma das prioridades da política externa do governo Lula seria a América do Sul, o Mercosul, e a outra seria exatamente tentar criar uma relação especial com as potências emergentes.
uma perspectiva política, tentar criar um sistema multipolar, e uma perspectiva econômica, criar espaços de independência e autonomia para o Brasil que sejam favoráveis ao próprio processo de desenvolvimento nacional. É fácil comprovar, não só pelas embaixadas. Se a gente vê a pauta de viagens do presidente Lula nos últimos anos, boa parte dessas viagens internacionais elas são feitas a países do Sul. E a cooperação Sul-Sul, ela está nascendo, está crescendo no âmbito do Brasil, também como consequência da necessidade de responder às demandas que o presidente Lula recebe nas suas visitas internacionais. A cooperação Sul-Sul é um instrumento de política externa que serve também para dar resposta às necessidades de desenvolvimento dos países parceiros. Bom, aí vocês têm uma comparativa entre o destino dos países das viagens do presidente Cardoso e do presidente Lula apenas no primeiro mandato. Se a gente incluir aqui os dados do segundo mandato, sem dúvida, como é? Você não me passou antes o PDF, ali se não queria incorporar. Então é interessante saber que tem uma atualização, né? Mas essa atualização está indicando exatamente que se a gente incluir os países da América do Sul, sem dúvida, o presidente Lula, nos 3 primeiros anos, dedicou um interesse especial aos países do Sul. Bem, e a cooperação Sul-Sul? No discurso e na prática, ela é concebida como um instrumento da política exterior do Brasil. Só que um ponto importante, a política externa não se faz somente pela diplomacia, pelos investimentos, pelas negociações diplomáticas, ela se faz também pela solidariedade, pela mostra da boa vontade de ajudar os outros. Né? E isso aí tem também um reflexo como resultado da do próprio crescimento internacional do Brasil. O reconhecimento do Brasil como uma economia emergente, um país com estabilidade econômica, uma democracia consolidada, um país que é confiável, um parceiro certo, ele é relativamente previsível nas suas ações internacionais, tem uma elevada capacidade interna em setores como aeronáutica, agrícola, saúde, e aliás são os setores que os parceiros do Sul vão procurar também. Esses parceiros querem saber como o Brasil fez para atingir esse grau de desenvolvimento, essas capacidades, essas competências, esses conhecimentos. E esses conhecimentos eles nascem exatamente da própria acumulação das experiências nacionais. Se o Brasil consegue criar uma Embrapa, uma Fiocruz, nesse processo de criação e de melhora dos conhecimentos do Brasil, a cooperação internacional é uma parte importante. O Brasil se beneficiou de fundos, de conhecimentos, e agora está no ponto de fazer essa transferência de conhecimentos para outros países. Por isso que outros parceiros do Norte e do Sul estão procurando o Brasil. Onde a Espanha, o Canadá, os Estados Unidos estão interessados em fazer cooperação triangular com o Brasil. Esses países do Norte estariam investindo dinheiro, o Brasil estaria transferindo as competências e os conhecimentos para outros, em entornos sociais, políticos, em países que têm uma simpatia para o Brasil. Muitas vezes essa cooperação triangular é uma porta de entrada mais fácil para os países do Norte. O Brasil tem mais trânsito, tem mais diálogo, consegue conversar, por exemplo, melhor com os países de língua portuguesa. Então, muitas vezes é mais fácil fazer essa ponte, esse triângulo, para tentar fortalecer também as relações bilaterais. Mas será que tudo é ouro na cooperação sul-sul do Brasil? Será que tudo são boas intenções? No discurso, a solidariedade é a principal motivação do Brasil. Eu trouxe aí para vocês alguma frase, por exemplo, a frase do chanceler, do ministro César Amorim. A oferecer oportunidades de cooperação, o Brasil não procura lucro ou ganho comercial. Também não há condicionalidades envolvidas. Procuramos fazer uma realidade, uma visão nova das relações entre os países em desenvolvimento, inspirada na comunhão de interesses e na ajuda mútua. Quer dizer, a cooperação do Brasil, ela não seria uma cooperação como a cooperação tradicional dos países do Norte. Eu te dou
mas em troca você tem que aceitar os princípios do Consenso de Washington. Eu te dou, em troca você tem que liberalizar o seu mercado interno. Eu te dou, mas você tem que privatizar as suas empresas. Em teoria, o Brasil não estaria nesse jogo. A cooperação do Brasil seria uma cooperação positiva. Mas na prática, a gente vê também que existem outras motivações. Existem interesses políticos. O Brasil quer melhorar a sua própria capacidade negociadora, né? De fortalecer também o âmbito da América do Sul. Existem questões econômicas também, favorecer a presença brasileira no mercado internacional. Quando o Brasil vai ajudar o Moçambique para criar boas condições de água. Bom, quando o Brasil está ajudando a Moçambique para criar boas condições de água, quem faz a obra, quem faz a infraestrutura é a Odebrecht. Você está fazendo uma coisa legal, está ajudando as pessoas a ter água potável, mas ao mesmo tempo você tem uma empresa que vai ser contratada para fazer esse investimento. Lógico, você não faz um projeto sem ninguém, precisa dessa capacidade. Isso aí também tem implicações em termos políticos e em termos também de concorrência com outros doadores, outros países, outras empresas do Sul que estão fazendo também esses investimentos. Bom, eu vou resumir para fechar, ficaram muitas coisas aí pelo meio do caminho, né? Mas eu queria terminar com algumas das contribuições do Brasil à cooperação sul-sul. O Brasil, acho que está exportando umas experiências positivas no campo das boas práticas. O Brasil trabalha em setores muito sensíveis do desenvolvimento. Os principais setores da cooperação sul-sul do Brasil são a saúde e a capacitação profissional. Os principais atores da cooperação do Brasil, hoje, em termos de projetos quantitativos, são o SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, a Fiocruz e a Embrapa. O setor agropecuário é muito importante também nos países de agricultura tropical. O Brasil tem muitas coisas a ensinar e a melhorar nesses países. Outra contribuição do Brasil, a prática da cooperação sul-sul, é essa participação de múltiplos atores. É um desafio incorporar a sociedade civil na cooperação sul-sul do Brasil. Hoje, ela está praticamente ausente. A sociedade civil apenas participa de alguns projetos no Haiti, mas ela não está falando, não está conversando com o poder público para saber quais são as prioridades, qual deve ser o sentido da cooperação do Brasil. Aliás, a gente parece que conseguiu um pouco abrir esse espaço de debate, né, no âmbito da formulação da política externa, mas parece que os temas de cooperação ainda eles não entraram na pauta de discussões. E, finalmente, a terceira contribuição da cooperação sul-sul do Brasil, isso aqui vai servir também para deixar à vontade o nosso colega argentino, é exatamente o compromisso do Brasil em iniciativas de cooperação sul-sul no âmbito multilateral. Não só nas Nações Unidas, mas também através de um processo de cooperação política. A cooperação sul-sul não é principalmente cooperação técnica, é cooperação política. E essa capacidade de fortalecer os laços dos países do Sul, ela é feita também através do diálogo, das cúpulas, dos encontros, da troca de ideias, de perspectivas, que vão ajudar a identificar interesses e vão permitir exatamente pôr em andamento diferentes projetos. Seu exemplo, a cúpula dos encontros América do Sul, África. Bom, se vocês quiserem depois para o debate, fica a questão dos desafios, e eu trouxe aqui duas publicações que a gente fez sobre a cooperação sul-sul para as pessoas que estiverem interessadas. Muito obrigado e desculpas pela... Obrigada, Bruno. Eu acho que esse é um tema bastante novo, assim, né, discussão, mas já chegou a campanha eleitoral. Na última semana, os temas que mais esquentou foi a declaração dos dois principais candidatos com relação à questão
política externa brasileira, mas também a política de cooperação. Então, vocês devem ter acompanhado. Também um livro do professor Bruno, que está aqui para consultas rápidas, mas tem um exemplar recém saído do forno, agora de 2010, mas tem um exemplar aqui na biblioteca do Vaticano.